Esse tipo de metodologia de trabalho não é exatamente novo, né? Algumas outras plataformas trabalham com abordagens semelhantes disso aí, né? Por exemplo, o mapeamento objeto relacional, que se chama, é uma forma de fazer esse tipo de coisa. O mapeamento objeto relacional, que o Pluni utiliza, na verdade, isso também, né? Ele vai mapear cada objeto do banco de dados, como a tabela, como os campos e todos os outros elementos, né, relacionais, a uma classe de programação, né? E daí, por exemplo, um campo do tipo integer vai ser mapeado para uma classe específica, né? Uma tabela específica vai ser mapeada para um objeto de programação, etc., né? Então, vai ser feito um mapeamento de toda a tabela, todo o campo, a um objeto de programação, a um módulo, né, de programação. O Pluni também trabalha com um conceito semelhante, né, de mapeamento dos objetos do banco de dados para objetos da linguagem de programação para a construção de telas disso aí. No entanto, a principal diferença do Pluni para as demais plataformas é que o Pluni trabalha de uma forma totalmente integrada, não precisa fazer qualquer tipo de XML ou de mapeamento manual dos objetos do banco de dados. Não, o Pluni ele faz tudo no mesmo lugar, né? Na mesma tela que tu cria a tabela, tu já está automaticamente mapeando aquela tabela para os objetos específicos. E ele reconhece isso aí. Então ele reconhece que aquilo é uma tabela, reconhece que aquilo é uma view, reconhece cada um dos campos, reconhece os índices, as chaves únicas, as chaves primárias, as chaves estrangeiras daquele campo, reconhece, enfim, a maioria dos elementos do banco de dados e trabalha de uma forma realmente muito integrada ao banco de dados. E outro diferencial realmente importante é em relação à usabilidade do sistema. O Pluni tem uma usabilidade bastante inovadora, bastante diferente em relação às demais plataformas, né? Enquanto, em geral, esse mapeamento objeto relacional ele é feito com base em tabelas, em campos, em dados, né? O Pluni é capaz de fazer um mapeamento objeto relacional de chaves estrangeiras. Então, não é apenas exibir um único formulário, ou uma única tela, ou uma única tabela, uma única listagem. Não, o Pluni ele tem uma consciência relacional de como é que essas tabelas todas se relacionam num banco de dados. Em um sistema de RP, a gente tem em torno de 800, 900 tabelas que são todas completamente relacionadas, né? E o Pluni reconhece esse relacionamento de todas essas tabelas, né? E é capaz de montar estruturas complexas de relações entre elas e de usabilidade entre elas. Então, por exemplo, quando tu acessa uma tabela de nota fiscal, o Pluni vai automaticamente exibir uma aba com os itens dessa nota fiscal, ou com as duplicatas dessa nota fiscal, ou com as faturas dessa nota fiscal, todos os itens que fazem referência à tabela de nota fiscal. Isso adiciona um elemento de usabilidade realmente impressionante à plataforma, onde o programador não apenas não precisa criar as telas específicas de uma tabela ou as listagens específicas de uma tabela, mas o programador também não precisa configurar e criar a usabilidade e relações que essa tabela terá com as demais. Então, numa única tela, o Pluni é capaz de reconhecer essas relações e já criar uma linha de usabilidade do que o usuário está fazendo agora e do que o usuário vai, a partir daquela tabela, continuar fazendo, né? Essa capacidade de mapear as chaves estrangeiras, então, é uma das coisas que realmente mais diferencia a plataforma. Também, seguindo essa questão de mapeamento de chaves estrangeiras pela plataforma de forma automática, ocorre com a questão de combos, né? O Pluni reconhece tabelas com múltiplas chaves primárias, né? E, portanto, múltiplas colunas com chaves estrangeiras. E consegue se relacionar e trabalhar muito bem com essas colunas e chaves estrangeiras, transformando esses campos automaticamente em combos de seleção, as opções necessárias àquele registro, né? Inclusive, trabalhando com múltiplos campos, né? Para múltiplas tabelas ou múltiplas chaves estrangeiras no mesmo campo, ele consegue reconhecer isso com perfeição e criar telas perfeitamente usáveis pelo usuário.